Estamos aqui ao vivo para falar com o nosso ilustríssimo Rafael Silva, que é o representante de um projeto incrível, muito, mas muito inspirador. Eu tive o prazer, enorme satisfação de conhecer o projeto dele o ano em 2021, não, 2020, né? Foi em 2020 que nós estivemos lá na Isso. clínica e foi uma satisfação, foi um exemplo de vida para a gente ali, foi um tapa na cara incrível, né? Às vezes a gente acha que tem problema, às vezes a gente acha que a vida não tá boa e a gente só precisa virar o rosto, né? Olhar para o lado. Rafael, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Nosso bate-papo aqui, eu vou apresentar para você o nosso canal, chama-se Meu Querer Me Move, como você já sabe, e o nosso objetivo aqui é falar sobre empreendedorismo, um assunto mais motivacional. Nós tratamos muitas vezes também de assuntos relacionados à venda, e o teu projeto é um projeto que me inspirou muito aí no sentido de lutar, de buscar os nossos resultados. Então, obrigado mesmo a você, toda a equipe da clínica que aceitou, né, participar com a gente aí. A Casa de Apoio Viver Bem, né? Não sei se posso chamar de uma clínica ou não. Como que é, Rafa? Podemos chamar de clínica? Primeiramente, boa noite a todos. Na verdade, é uma residência inclusiva. Olha A aí. denominação correta seria uma de residência inclusiva. Porque assim, a gente não, enquanto clínica, trataria mais em questão de internamento e o nosso intuito não seria um internamento. Nosso trabalho é focado para acolhimento, que é um pouco diferente, né? A Uhum. gente trabalha com acolhimento de pessoas com transtorno mental. Então tem essa diferença. O internamento, ele é um internamento em uma clínica seria um internamento de um período curto, né? E o nosso intuito como acolhimento é de um período mais longo, para pessoas com transtorno mental, aonde essas pessoas elas ficam morando na instituição. Aí por diversos Sim. fatores que no decorrer da conversa a gente vai esclarecendo para o pessoal que está assistindo. Que legal, fico muito feliz. Como eu falei, é uma honra enorme para mim poder estar tendo esse bate-papo com você. E olha só, estamos com bastante gente assistindo. Eu acho que o assunto é de extrema relevância, é um assunto, como eu falei no começo, um inspirador, motivacional. É uma coisa assim que, para nós, enquanto seres humanos, eu acho que é uma lição de vida esse projeto que você tem. Antes de a gente dar sequência, eu quero ler aqui porque é uma coisa que eu achei muito interessante já na fachada da Casa de Apoio, que fala assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Né? Tá falando do Salmo 121, é um salmo muito abençoado, que diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Já o começo dessa conversa já é uma coisa assim que remete a nós um pouco mais de esperança, né, Rafael? Eu estava olhando ali Exatamente. o, todo o complexo, né, todo o trabalho, toda a dinâmica da clínica, né, é uma coisa que tem uma espiritualidade, precisa ter uma espiritualidade também, né, surreal, né, uma coisa assim fora da curva, fora da mediocridade. Eu entendo que os profissionais que trabalham na clínica ali, todos eles, eles precisam ter esse, inteligência emocional para tratar de problemas, né? E assim, sobretudo, né? Não esquecer de onde que vem o nosso socorro, né? Eu vou fazer uma Exatamente. apresentaçãozinha rápida aqui do Rafael. O Rafael, ele é um autodidata. O homem, ele é marceneiro que construiu todos os móveis da casa de apoio. Não tem curso de marcenaria, nunca trabalhou como marceneiro, não assumindo com o papel de marceneiro, enfim, mas tá ali. Super empreendedor, saiu do Mato Grosso para empreender em Curitiba, teve negócios ali, e o que prevaleceu foi a questão família, né? Eu estive conversando com ele ontem ali, a gente bateu um papo legal e deixou muito claro a importância
da família para ele, né, para casa, para as pessoas que trabalham com ele. E é por isso que dá tão certo, por isso que eu vejo assim que o resultado é tão legal dentro da casa de apoio, porque é onde a gente tem essa visão, não poderia ser diferente, né? O Rafael trabalha na casa de apoio, ele é gestor da casa de apoio, e no dia que eu fiz a visita na casa de apoio em Curitiba, eu via muitos, mas muitos das pessoas que estavam lá chamando de pai, feliz com a chegada dele, e isso aí, para mim, remete a como se fosse uma reciprocidade, como se fosse um reflexo de um algo que é feito, né? O que você me diz aí, Rafael? Falei certo ou não? Tudo isso? Falou, falou. A apresentação foi boa. A gente tem, eu vim do Mato Grosso em 2005, já estou há 16 anos em Curitiba. Trabalhei em diversas áreas, tivemos alguns empreendimentos que, no decorrer da vida, alguns vão para frente, outros não, mas o importante é a gente nunca desistir, né? É uma coisa assim que, se a gente não tentar, nunca vai saber se vai dar certo, né? Com certeza. Então, Rafael, hoje são quantas casas de apoio Viver Bem em Curitiba? São duas. A gente Duas. abriu lá no início, no final de 2013, foi inaugurada a primeira, onde a minha esposa, Renata, e a nossa sócia, a irmã dela, Andréia, inauguraram a primeira. E no início de 2019 foi inaugurada a segunda. Hoje temos duas casas de apoio, Casa de Apoio Viver Bem 1 e Viver Bem 2, onde ambas as duas estão, graças a Deus, com lotação máxima, devido ao meu ver, a um bom trabalho que a gente vem praticando ali, exercendo ali, né? E graças a Deus, ambas as duas estão muito bem estabelecidas aqui em Curitiba. Não tenho dúvida, né, que o trabalho é um trabalho assim, bem feito, um trabalho que merece todo esse respeito deles ali, porque, como eu disse, né, na minha visita na clínica, eu senti isso, né, eu vivenciei essa dinâmica ali com as pessoas que estão lá, né, eu senti também uma energia muito positiva dos profissionais que atuam na clínica, né, eu vi que são vários profissionais de várias áreas, né, uma clínica que tem uma preocupação muito intensa aí com a questão do social, uma questão muito humana, né, na parte do Exatamente. atendimento que é feito e extremamente profissional, né, Rafael? Exatamente. A gente se preocupa muito com, assim, o que eu costumo dizer sempre é que a gente trabalha com vidas. Então, assim, a gente cuida de pessoas que, apesar de todas as limitações que eles têm, são seres humanos que, assim, que querem afeto, querem carinho, querem atenção, precisam de um cuidado todo especial, devido principalmente à sua condição. Então, é um trabalho que a gente pratica ali que é muito relacionado ao ser humano mesmo, direcionado ao ser humano, ao bem-estar da pessoa, ao cuidado com a pessoa, com o ser humano que ali dentro está acolhido hoje, né? Sim. O pessoal que está entrando agora, talvez, não sei se todos os nossos ouvintes hoje, toda a nossa audiência conhece a Casa de Apoio, mas para quem não conhece, a Casa de Apoio, ela tem um trabalho super importante. Ela trabalha com pessoas adultos de 18 a 59 anos com transtorno mental, né, Rafa? Exatamente. O nosso E público hoje pode. pode falar. O nosso público hoje ele é um público de adultos com transtorno mental, né? Como você mencionou, 18 a 59 anos. E assim, dentro do transtorno mental existem vários diagnósticos, né? A gente cuida de pessoas com esquizofrenia, com depressão, com transtorno bipolar. Então, assim, são vários diagnósticos que a gente tem
a gente tem que trabalhar isso no dia a dia, porque eles convivem todos juntos, né? Então é um trabalho bem gratificante, assim, no final da tarde, né? Isso é legal. E então, assim, quando eu comecei hoje nossa entrevista aqui, a nossa conversa, e eu mencionei a questão das dificuldades que a gente acha que tem, né? Então, a minha visita até a clínica, ela fez eu voltar para um lugar de onde que é assim o interior, sabe, da gente, é onde que a gente pensa, onde a gente reflete, porque assim eu paro hoje, eu tenho minha família, tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho, tenho minha casa, eu sou autossuficiente, eu sou independente nos movimentos, me alimento sozinho, e aí quando eu olho para as pessoas que estão ali, que muitas vezes foram desamparadas pela família, que num momento ou numa condição onde o ser humano mais precisa de, 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 de uma ajuda, onde o ser humano mais precisa estar amparado, é onde essas pessoas acabam sofrendo, às vezes por abandono na rua, às vezes abandonada dentro de casa mesmo, né? A gente conversou sobre alguns casos de pessoas assim que deixa a gente comovido, né? Da situação que eles se encontram antes de encontrar esse abrigo aí que é a Casa de Apoio Viver Bem, né? Então, essa reflexão que eu faço quando eu falo assim, a gente acha que tem problema, porque se você tem saúde, se você tem uma condição de se manter, de se prover, isso aí é uma riqueza imensurável, é alguma coisa que o dinheiro não pode comprar, né? E aí eu dou muito crédito para a casa de apoio, porque eu vejo dentro da casa de apoio o desejo de conseguir proporcionar para essas pessoas, né, um lar, proporcionar para essas pessoas uma família, proporcionar para essas pessoas um convívio diferenciado do que elas tinham até o momento em que chegaram na casa de apoio, ou seja, a vida delas mudou, continuam tendo os problemas que eles têm, mas eu vejo que todos os profissionais da casa de apoio trabalham no sentido de minimizar o sofrimento, de minimizar a dor, ou às vezes até de suprir, né, essa carência afetiva que você falou, essa carência emocional que as pessoas têm, estando, né, ali com vocês ali, eles recebem esse afeto, né? Como que é, Rafael, lidar com esse tipo de público, com esse tipo de pessoa? A gente trabalha justamente no que você falou, no sentido assim de criar um ambiente familiar para eles, justamente, para assim, eles se sentirem acolhidos, mas ao mesmo tempo eles se sentirem em casa. Sim. Porque assim, a gente foge bastante daquele padrão hospitalar, vamos dar um exemplo assim, que seria aquela coisa mais restrita, mais, como que eu posso dizer assim, um ambiente mais hostil para eles, né? A gente tenta trazer eles para Uhum. um outro lado, que seria um ambiente assim mais familiar mesmo, para eles terem mais liberdade, mais autonomia, se sentirem amparados, se sentirem protegidos. Toda a nossa equipe, assim, a gente tem diversos profissionais que trabalham com a gente, né? Então, assim, tudo nesse sentido do bem-estar realmente do paciente, do acolhido, né? Trabalhar com eles para Sim, eles terem se sentirem bem estando ali e quererem estar ali também, né? Porque assim, muitas vezes a gente sabe que é difícil ficar longe da família, estar no ambiente onde são pessoas totalmente estranhas. Muitas vezes o paciente chega ali, a gente não conhece, o paciente não conhece a gente. Então, assim, proporcionar esse ambiente familiar para eles é muito importante, para eles se sentirem bem aonde eles estão. Porque, assim, de uma forma ou de outra, eles chegaram até a gente e a gente precisa proporcionar o melhor possível para eles, né? Assim,
mesmo não sendo da nossa família, não tem como você não, muitas vezes não se apegar, muitas vezes não dar um abraço, ver que um paciente não está muito legal, você trabalhar nesse sentido familiar mesmo, né? Uhum. E eu acho que vocês conseguem, né? O resultado ele é evidente, porque toda vez que vocês tá diante de um ser humano que está feliz com a tua chegada, ele precisa ter Exatamente, motivo para isso, né? Eu, pelo exatamente. menos, essa é a minha visão. Eu sou leigo no assunto, É, mas a gente tem perguntas aqui, daqui a um pouquinho eu vou ler para você aí, Rafa. uhum, Mas assim, voltando ao que eu estava dizendo, então assim, é evidente porque tem esse interesse de vocês em proporcionar para as pessoas que estão lá uma condição de vida melhor, né, uma condição familiar, né, uma coisa, como você acabou de falar, mesmo não sendo de sangue, mesmo não sendo da família, mesmo sendo às vezes totalmente estranho, e vocês, enquanto profissionais, estão a par da dificuldade, da patologia, né? Vocês sabem das exatamente. questões que eles têm, e mesmo assim vocês conseguem transmitir para eles ali uma energia muito positiva e fazem com que eles estejam felizes, né? Tanto dentro da clínica, dentro da casa de apoio, né? Eu vi, eu sigo vocês já faz tempo, desde inclusive antes de eu conhecer a casa de apoio. Eu sempre acompanho, vejo que vocês fazem festas de carnaval, Natal, Páscoa. Eu sei que vocês têm atividade física, que vocês têm festas de aniversário para as pessoas, as festas juninas, ou seja, é um lugar onde as pessoas estão ali e não estão se sentindo como se tivessem sido abandonadas ali. Aquilo ali não é um lugar onde eles foram excluídos da sociedade e foram para a casa de apoio. Muito pelo contrário, né? Eles são recebidos na casa de apoio como uma vida nova, né? Um começo de uma nova vida, né? Exatamente. A gente trabalha muito nisso, né? Porque, assim, que nem você mencionou, voltando um pouquinho no assunto ali da maneira que eles recebem a gente, que eles tratam. Isso daí é uma coisa espontânea, né? Então, assim, é uma coisa que não tem muito como você forçar eles a gostar de você. Ou eles gostam ou não gostam. Isso é do ser humano, independente da limitação que a pessoa tenha ou não, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de, todos os dias, quando a gente entra na casa de apoio, ser bem recebido, ver a alegria nos olhos deles, de a gente estar lá dentro, né? É, às vezes a gente fica um domingo sem ir lá, um final de semana sem ir lá, e quando a gente volta, você vê que eles vêm, sentem a sua falta, sentem saudade, expressam isso de diversas formas, né? Então isso é muito, Sim, muito gratificante, né? E, que nem você estava falando, a questão do, assim, a gente trabalha muito justamente nisso, de eles se sentirem num ambiente familiar, justamente para não ter esse pensamento de, poxa, me tiraram da minha família e me colocaram aqui e eu estou aqui preso, ou eu estou aqui sozinho, ou eu estou aqui sem afeto, sem carinho. A gente trabalha muito nisso justamente para tirar esse preconceito que existe, né? De que foi para casa de apoio, vai ficar lá excluído da sociedade. Não, a gente trabalha justamente ao contrário, né? Como você falou, a gente praticamente todas as datas comemorativas a gente comemora junto com eles, trabalha uma comemoração junto com eles, festa de aniversários, logicamente. A gente tem Hoje a gente tem praticamente 60 pacientes, né, nas duas instituições, né? Então, assim, a gente faz as festas de aniversário mensal, que a gente pega lá dois, três pacientes que estão de aniversário, faz uma festa para todos eles, até porque, financeiramente falando, seria inviável você fazer uma para cada um, né? Então a gente reúne todos eles em um dia especial, num dia determinado e faz essa comemoração de aniversário. Assim,
tenta realmente, para eles não, ao máximo, para eles não se sentirem excluídos, né, de alguma forma do meio social, né? Sim. Ô, Rafa, eu tinha preparado uma pergunta para te fazer, mas aqui é, nós temos uma pessoa que já fez essa pergunta. Na verdade, assim, eu tenho duas perguntas para te fazer. Estou lendo aqui a pergunta dela. Quais são os requisitos para morar na casa de apoio? E se vocês recebem algum tipo de doação e de que tipo de doação se recebem, né, que vocês precisam? Na verdade, assim, ó, ah, primeiramente falando dos requisitos para um paciente ali entrar na instituição, né? Assim, um paciente que tem um diagnóstico de transtorno mental especificado, né, a primeiro momento, né? Isso aí, que nem eu falei no início, tem diversos diagnósticos, como esquizofrenia, transtorno bipolar, retardo mental, é, depressão. Então, assim, são diversos diagnósticos que a gente pode acolher, né? E, assim, aí fica muito a critério da família, se quer que essa pessoa fique acolhida com a gente ou não, né? E em questão de receber doação, na verdade, sim, a gente recebe todos os tipos de doação, mas como a gente atende muitos pacientes que são demanda judicial, então, assim, muitas vezes o paciente chega para a gente com a roupa de corpo. Assim, é uma situação bem, bem complicada nesse sentido, sabe? E Uhum. lógico, fica a nossa responsabilidade providenciar tudo no geral, assim, é o que o paciente necessita. Mas uma carência muito grande que a gente sente é a questão de roupas para eles mesmo, principalmente aqui em Curitiba. Ó, ontem mesmo estava, se não me engano, 25, 28 graus. Hoje já está, esse horário já deve estar uns 9, 10 graus a temperatura aqui. Então, assim, a temperatura que a gente mora numa cidade fria, né? Então, é bastante essa questão de roupas mesmo para os pacientes, assim, que a gente sente que a gente dá, de alguma forma, a gente providencia para eles, mas é uma coisa assim que a gente tem bastante carência, que nem eu falei. Vem um paciente do interior do estado, ele chega ali para nós, muitas vezes ele chega com uma muda de roupa, que ele está vestido. Aí precisa tomar banho, precisa se agasalhar, porque assim, pega época de inverno. Inverno, você coloca 2, 3 blusas no paciente e muitas vezes ele ainda fica com frio, né? Então, essa situação é bem delicada, assim, pra gente, sabe? É interessante de destacar, eu acho, que a Casa de Apoio Viver Bem, ela é uma instituição privada. Ela não é uma, Exatamente. uma instituição que depende exclusivamente de doações para viver, né? Ela para se prover. E quando você fala que tem essa carência, que tem essa demanda, mais no sentido das pessoas assim se solidarizarem, mais no sentido das pessoas também estar fazendo bem sem olhar quem. Muita gente que tem Exatamente. roupas que estão paradas no guarda-roupa que nunca vão usar mais, que poderiam fazer uma doação para uma outra pessoa, né? E aí, neste caso, desconsiderando a todo custo a questão financeira, levando em consideração mesmo uma questão humana, né, Rafael? Assim, que nem, foi bom você lembrar, assim, a gente é uma empresa privada que presta serviço de acolhimento. Então, assim, a gente atende diversos órgãos públicos, a gente atende muita demanda judicial e a gente atende pacientes particulares também, sabe? Então, assim, a gente tem uma mensalidade fixa para se ter um acolhimento, né? Mas assim, que nem eu falei, a gente recebe bastante doação, graças a Deus. E, e é que nem você falou, é empatia pelo ser humano que está ali dentro, né? Não seria digamos assim, como que eu posso explicar? A gente não, que nem você falou, a gente não depende exclusivamente de doações.
Mas, Uhum. olha, assim, dificilmente uma pessoa que conhece a instituição, que adentra ali e conhece um pouco nossos pacientes, não se solidaria, não se sensibiliza com eles, assim, sabe? Porque, como eu falei, Uhum. muitos deles não têm família, muitos deles não têm a proximidade com a família, um vínculo familiar forte, que isso a gente trabalha bastante também para fortalecer esses vínculos com a família, né? Então, assim, Uhum. são pacientes assim que dificilmente quem conhece a instituição, quem entra, passa um período com eles ali, não se sensibiliza com os pacientes em si, sabe? Eu sou prova viva disso e essa questão ali é muito interessante. Eu fiz questão de dizer, de comentar sobre essa questão da empresa, né? Porque eu vejo que vocês fazem um esforço danado para manter. São 60 pessoas para alimentar, são 60 pessoas que precisam tomar banho, algumas precisam de ajuda, inclusive para isso. São Exatamente. pessoas que precisam de medicação todo dia, várias vezes ao dia, algumas. Então, assim, não é uma instituição qualquer, é uma instituição séria, uma instituição que tem um trabalho social muito, mas muito expressivo. É uma empresa que faz o que faz, tem a sua remuneração, mas o valor do trabalho de vocês não tem dinheiro no mundo que pague. Porque quando você falou, às vezes a pessoa está ali, não tem um bom relacionamento com a família, não tem família. Pelas histórias, pelos fatos, eu vejo que tem muitas pessoas que estão dentro das clínicas, dentro das casas, que seria melhor não ter uma família, porque às vezes a família não tem qualificação para poder cuidar, às vezes não tem paciência que precisa para poder cuidar, não tem o discernimento de que se trata de uma pessoa que com necessidades especiais, né? A gente tem eu tive Exatamente. essa visão, essa percepção quando eu visitei a clínica, né? Eu estou dizendo isso porque eu quero deixar claro, a minha visão, se você me corrige aí se estiver falando alguma coisa Não, não, que não condiz com a é isso mesmo. realidade, né? Mas essa foi a visão que eu tive no momento em que eu entrei dentro da clínica ali para conhecer, né? Então eu fiquei muito feliz por isso. Rafael, fala para mim, nós falamos aí sobre os prestadores de serviços, então ah, quais são os profissionais que atuam? Eu vi que você tem psicólogo, tem nutricionista, mas quais são todos o quadro de profissionais aí que exige ou que vocês trabalham dentro das clínicas? Então, na verdade, assim, o nosso quadro de funcionário, ele é composto basicamente, vamos lá, uma responsável técnica, né? Que é ela que responde por todo o funcionamento técnico da casa. Ali uma das funções dela é o bom funcionamento da instituição, seguindo todas as regras, seguindo todos os padrões que os órgãos que nos fiscalizam exigem que seja feito, né? Então, assim, Uhum. partindo da nossa responsável técnica, aí a gente tem uma psiquiatra que faz atendimento com eles a cada 2 meses, a gente tem uma psicóloga ela vem semanalmente, porém ela reveza, uma semana ela vem em na matriz e outra semana ela vem na filial. A gente tem terapeuta ocupacional que vem 2 vezes por semana. Hoje, por conta da pandemia, a carga horária dela, principalmente desses profissionais, eles estão um pouco reduzida, né? Porque está muito complicada essa questão da pandemia também para a gente lá dentro, né? Mas assim, a gente tem o terapeuta ocupacional, tem um educador físico, que é muito importante para eles, porque assim, como eles estão em um ambiente fechado, digamos assim, sabe? É, pelo fato deles não poderem sair sozinho na rua, então assim, a gente tem esse profissional que faz exercício, faz uma atividade bem bacana com eles. Aí a gente tem técnica de enfermagem, a gente tem cuidadores 24 horas.
a gente tem uma cozinheira, a gente tem duas faxineiras em cada uma das instituições. Então, assim, ao todo, entre as duas instituições, são quase 20 funcionários que a gente tem ali trabalhando com a gente, sabe? 20 prestadores de serviços que estão diariamente ali nos auxiliando nesse trabalho. E sem contar que, assim, como a gente tem duas instituições, então, e a gente tem sócios, né? Então, a Andrea, que é minha cunhada, e a Renata, que é minha esposa, elas cuidam de uma, junto com todos esses profissionais, e eu e o Cristiano, que é meu concunhado, cuidamos da outra também junto com todos esses profissionais. Então, assim, na parte mais administrativa, na parte mais do como que eu posso dizer assim, administrando mesmo toda essa equipe e o Uhum. cuidado com os pacientes, né? É um corpo enorme, né? É uma empresa muito bem estruturada, né, Rafael, para poder lidar. Até porque, como você mesmo acabou de falar, né, são patologias diferentes, são diagnósticos diferentes, Exatamente. onde cada um também tem uma particularidade, cada um exige um tipo de cuidado diferenciado, especializado, personalizado, muitas vezes, né, sobre É, as pessoas. Então, assim, você pegar, eu costumo dizer assim, você pegar 10 pessoas estranhas e colocar num ambiente, é difícil de administrar essas 10 pessoas, né? Aí você parte para um ponto assim. Todos os nossos pacientes, eles têm algum tipo de limitação, todos eles têm um transtorno mental especificado, já diagnosticado, né? Então, assim, em cada uma das instituições são 30 pacientes. São 30 pessoas com um CID diferente, com personalidades totalmente diferentes e que, assim, a gente tem que trabalhar o dia a dia deles para que exista o mínimo de conflito possível, né? Porque, que eu sempre falo assim, num dia normal meu, um pingo de água num copo é um pingo de água. Para eles, num dia normal, um pingo de água em um copo, ele já é uma coisa bem maior, né? Praticamente sim. um tsunami, né? Então, assim, tem que trabalhar muito esse lado individual de cada um para poder conseguir administrar todos eles, né? Imagina, né? E vocês atendem só Curitiba? Como que é feito a ingressão das pessoas, né, dos pacientes para a clínica? Não, não. Na verdade, assim, hoje, lá no início de 2014, a gente assinou um contrato com a CESA, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Então, assim, esse contrato a gente tem até hoje com eles. E, e aí, assim, a gente atende basicamente o Paraná inteiro, algumas regiões de Santa Catarina. A gente tem contrato também com a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina e diversos municípios também. Então, assim, Paraná e Santa Catarina a gente atende praticamente o estado inteiro. Olha só que Então, legal, isso né? é, isso é bem bacana, sabe? Porque, assim, não é um trabalho local nosso hoje, né? Hoje a gente atende uma demanda bem grande de pacientes e de diversas regiões aqui do estado e de Santa Catarina também. E como que é o dia a dia, Rafa, das pessoas que estão ali? Como que você vê, assim, como é que eu vou te fazer essa pergunta? A visão deles, como que eles se sentem? Como que eles demonstram ali o estar dentro da casa de apoio? Assim, é, é bem complexo isso, sabe? Porque, assim, a gente cuida de pessoas com transtorno mental. Então, assim, eu tenho pacientes que têm transtorno bipolar. Transtorno bipolar é um paciente que hoje ele está bem, está dando risada, está feliz, amanhã ele está depressivo, está triste, está chorando. Então isso aí é bem complexo essa situação, sabe? Porque assim, na grande maioria eles aceitam que eles estão na instituição, eles estão sendo bem cuidados,
que é o melhor para eles estarem ali dentro, mas também não posso ser hipócrita em dizer que todos querem estar ali dentro. Muitos aceitam, alguns eles entendem que eles querem estar, que eles precisam estar ali, porém por opção deles eles estariam com a família, né? Isso é muito comum de acontecer, porque não posso dizer assim, é 100% de aceitação, que isso daí eu acho que em área nenhuma vai acontecer, né? Mas assim, na Sim. grande maioria eles entendem que eles precisam estar ali, que eles estão melhor ali dentro do que fora da instituição, né? Mas é lógico que existe o desejo de muitos deles de estar com a família, de poder sair para a rua sozinho, coisa que, como a gente lá, eles até podem sair para a rua, mas acompanhado, ou de um cuidador, ou de um profissional que esteja trabalhando ali com a gente, né? Sim. E os cuidados médicos, você me falou de cuidados com técnicos, com profissionais, psicólogo, nutricionista, coisas que dá para ser feito dentro da casa tranquilamente. E quando precisa um atendimento, uma intervenção médica, como que é feito o procedimento? Vocês recebem aí os médicos? Vocês precisam levar? Como que funciona isso? Não, na verdade, sim. Que nem eu mencionei, a gente tem uma psiquiatra que ela presta atendimento a cada 2 meses para os nossos pacientes, né? Mas assim, todo o nosso trabalho, a gente trabalha como que eu posso dizer assim, através do SUS. Então, Uhum. assim, o paciente precisa de uma consulta com o clínico geral, uma bateria de exames, uma consulta com um especialista que seja sei lá, um dentista ou um oftalmo ou qualquer coisa nesse sentido, a gente trabalha com o SUS. Hoje a gente sabe que está complicado, principalmente por conta dessa pandemia, já não era fácil antes, né? Mas principalmente por conta da pandemia, está muito complicada essa situação. Mas assim, no geral, a gente trabalha com os atendimentos deles são feitos pelo SUS. A partir do momento que eles ingressam na instituição, a gente faz um cadastro deles na unidade de saúde de referência da nossa regional e a partir dali a gente começa a fazer todos os atendimentos que eles necessitam. Então, assim, preciso fazer uma bateria de exames, uma consulta com um oftalmo, um dentista, um dermatologista. Isso é tudo através da nossa unidade de saúde da nossa regional, né? Uhum. E aí a gente faz todo esse acompanhamento, né? Desde agendamento, acompanhamento de consultas, agendamento de exames, faz todo esse trabalho de ir e vir com eles, digamos assim, né? Sim. E vocês têm alguma prioridade, algum atendimento diferenciado dentro das unidades públicas de saúde? Ou não? Chega lá e fica esperando igual todo mundo. Não, não. Graças a Deus, assim, a gente não pode reclamar também, né? Porque, assim, existem situações que poderiam ser piores, né? Graças a Sempre Deus a gente pode. tem existem, né? Existem situações que podem ser piores. Mas, assim, graças a Deus a gente tem um bom relacionamento, sempre teve um bom relacionamento com todos os profissionais, assim, principalmente da nossa regional, que é onde a gente frequenta mais, né? Então, assim, a gente conhece basicamente todos os profissionais que trabalham na nossa unidade de saúde de referência e a gente tem um bom relacionamento com eles, assim, sabe? Isso facilita bastante, porque eu vejo muitas vezes, poxa, que nem agora, época de pandemia, você olha uma unidade de saúde daquela, tem 10 profissionais para atenderem 100 pessoas que estão ali no portão. E aí É um páreo duro, né? e daí muitas dessas pessoas chegam e dão de dedo na cara de um atendente, de um recepcionista, de um médico, muitas vezes desacatam, falam coisas assim, e aquela pessoa já está o dia inteiro ali naquela adrenalina naquele cansaço mesmo, sabe? E ainda ter que escutar, isso é complicado. Então, assim, a gente é bastante compreensivo nessa parte, porque assim, é órgão público, né? Não tem muito o que questionar, digamos assim, sabe? A gente sabe como que funciona, sabe? E então o melhor caminho que eu sempre falo é você ter um bom relacionamento, que as coisas podem ser piores, né?
E o network é importante, né? Assim, eu sempre digo isso aqui também, que a gente, o ser humano, ele não nasceu para seguir sozinho. É um Exatamente. totalmente dependente de tudo, né? De uma companhia, da sociedade em si, porque para nascer precisamos de ajuda, para aprender a andar precisamos de ajuda, para morrer precisamos de ajuda, né? Então, Exatamente. durante todo esse percurso que nós temos, o, o, o ser humano precisa ter um pouco de humildade. Até muitas vezes assim a gente reclama do sistema público de saúde, mas é como você falou, tá um ser humano do outro lado que teve um dia difícil, que trabalhou uma carga, às vezes um plantão, às vezes uma carga extremamente complicada, com bastante ocorrência, e aí do nada Exatamente. chega uma pessoa que também pode até ser que tenha tido um dia difícil, mas que chegou ali e, sei lá, maltratou, não foi É, gentil, né? E acaba é, refletindo, né? Porque é ser humano que está ali, né? exatamente. E, assim, por isso que eu falei que a gente, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento. Porque, assim, muitas vezes eu preciso de uma consulta para um paciente. Aí a gente chega lá, poxa, mas hoje eu não consigo. Não vai adiantar eu dar de dedo na cara daquela pessoa ou ofender muitas vezes. Porque assim, amanhã eu vou precisar voltar, entendeu? Então, é uma coisa assim que. E amanhã essa pessoa pode estar, com certeza vai estar lá novamente. Então, e o que eu sempre falo é assim que você precisa, nós, como seres humanos, precisamos pensar um pouco no outro, né? Na situação do outro, o que que aconteceu com a outra pessoa, para ela estar agindo de uma determinada forma ou de outra, né? Assim, se você se Uhum. pôr um pouco no lugar dos outros, eu acho que a vida fica um pouco mais fácil, né? Porque problemas todo mundo tem, né? E a gente ter Exatamente. um pouquinho de empatia, um pouco de compreensão, vai fazer com que a gente também consiga ter resultados melhores, né? Muitas vezes, quando você vê uma pessoa agredindo um servidor, especialmente da área da saúde, que é o nosso assunto de hoje, você vê essa pessoa falando coisas que dizem muito mais a respeito dela própria do que do Exatamente. próprio profissional. Então, muitas vezes, pode ser que o dia dele tenha sido um dia ruim, pode ser que o dia dele foi um dia que não foi proveitoso, né? E aí acaba descarregando todas as frustrações que ele teve no profissional que está atendendo, né? Essa é uma questão Exatamente. extremamente complicada. E para vocês que aonde trabalham exclusivamente, né, a área da saúde, né, vocês não trabalham com questão exclusiva de saúde física, como a maioria dos hospitais, mas vocês trabalham com a saúde mental e que às vezes tem tantas urgências quanto as físicas, né? Como você falou, alguns Exatamente. temperamentos ali que variam de um momento para outro, né? Exatamente. É, assim, Pode falar. assim, são pessoas assim que muitas vezes já aconteceu de a gente chegar numa unidade de saúde, no hospital, e assim, eu sei que tem 30 pessoas na frente do meu paciente para atender. Mas o complicado disso é fazer o meu paciente entender isso, entendeu? Porque assim, muitas vezes eles são impacientes, eles não têm o pavio muito curto. Então, assim, então é um jogo de cintura ali que a gente tem que trabalhar bastante, né? Eu compreendo. Ah, eu vou chegar no hospital, tem 30 pessoas na minha frente, na frente do meu paciente, e eu tenho que esperar. Ponto. Só que muitas vezes é duro fazer o meu paciente entender também e ter a mesma paciência que eu tenho, né? É uma Sim, situação é bem por isso que eu delicada, perguntei assim. se tinha alguma prioridade, porque eu fiquei pensando justamente nisso. Falei, nossa, e aí o pessoal da clínica coloca o paciente da clínica, né, com outro problema, né, Uhum, para levar no exatamente. hospital, chega no hospital e aí tem que encarar uma fila enorme, às vezes, aí até receber o atendimento. Então, o que Acontece você falou bastante. aí é uma coisa assim que eu penso assim que já achava que vocês eram super-heróis, hoje não tem mais achismo não, agora é só certeza, tenho certeza que É, são. é complicado, essa questão assim é bem delicada, assim, sabe?
Porque daí muitas vezes você chega, porque assim, como a gente está no dia a dia com todos os pacientes, eu sei quem que tem mais paciência, quem não tem, quem é mais estourado, quem é mais agitado, quem. Então assim, a gente chega muitas vezes no. Já aconteceu isso no passado, posso até relembrar uma história, Pode e falar. a gente, a gente teve um caso de um paciente que ele teve tuberculose, sabe? E, assim, a tuberculose, hoje em dia, tem pessoas que eu acho que praticamente nem desconhecem o que que é, mas ela é uma doença muito, muito severa, né, cara? E ela é muito transmissível, né? E quando a gente teve um caso positivo, a gente teve que fazer exames em todos os nossos pacientes. Teve, muitos deles tiveram que fazer um tratamento profilático, que é um tratamento, assim, justamente para não desenvolver a doença, né? É um tratamento preventivo, né? E até então, beleza, né? Aí, uma certa vez fui levar um paciente para fazer um raio-x. Já estava habituado, chegava com os pacientes, entrava na sala, porque como foram vários pacientes, então assim, a maioria dos funcionários da clínica me conheciam, né, já. Então assim, eu chegava, entrava com o paciente na sala de radiografia e fazia o exame e saía com eles, né. E um belo dia cheguei, cumprimentei cumprimentei a recepcionista, expliquei, entreguei minha documentação e aguardei sentado com o paciente nas cadeiras ali até chamarem, né? E Uhum. aí veio uma estagiária, chamou o nome do paciente, e no que ela chamou, eu levantei e fui junto, né? Como eu sempre fiz. Aí a hora Ah, que eu fui entrar na sala, ela. Não, 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 mas o senhor não pode entrar aqui. Aí eu tentei explicar para ela ali na hora, olha, ele é um paciente com transtorno mental, ele é um paciente que se ele não estiver com uma pessoa conhecida, ele pode ficar agitado. Eu expliquei toda a situação ali, né? Não, 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 mas o senhor não pode ficar aqui. Todo mundo que está aqui é capacitado para atender ele. Falei, não, perfeito, sem problema. Retornei, entreguei a guia do exame, retornei e sentei na cadeira que eu estava. Aí nisso, me marcou bastante essa história, porque assim, a supervisora da clínica era uma. Eu não me recordo o nome dela, mas ela é uma senhora que ela era cadeirante, sabe? E assim, era muito uhum. simpática, uma pessoa maravilhosa. Ela me olhou sentado sozinha e ela veio assim do meu lado e falou: Ué, Rafael, por que você está aí, tá sozinho? Cadê os pacientes? Eu falei: Não, é porque, assim, quando eu fui terminar de explicar o que tinha acontecido, me sai essa moça que era estagiária de dentro do consultório. Meu Deus, por favor, ajuda, ajuda aqui, que ele está agitado, ele está nervoso. Falei, moça, eu tentei lhe explicar que ele não iria ficar sozinho. Mas assim, muitas vezes a Mas, pessoa não quer escutar, né? Ela tem que passar por aquela situaçãozinha delicada, constrangedora, para é, e às aprender a escutar um vezes pouco mais, né? tem gente que é a questão da burocracia. Isso aí acontece no sistema de saúde, no sistema público, no sistema privado, vai acontecer sempre a questão da burocracia. A burocracia ela precisa existir, as formalidades que tem dentro da tua empresa, tem dentro da minha, tem dentro do órgão público, Exatamente. mas toda regra precisa ter uma exceção. Você não vai. A gente sempre gosta. Eu gosto muito de falar que tem a questão de igualdade, que a gente espera ter, especialmente no serviço de saúde, mas, sobretudo, uma palavra chamada equidade. Porque você não pode tratar igualmente pessoas que são muito diferentes. Exatamente. Algumas pessoas precisam de um tratamento, de um cuidado diferente de outras. É natural, Exatamente. né, isso aí, né? E Aham. eu achei que Aí é uma assim, reflexão que eu queria fazer sobre isso, porque existe, mas tem gente que força um pouco, né? foi assim uma situação bem, assim, ao mesmo tempo que foi complicada, foi engraçada, porque quando eu expliquei para ela que eu precisava entrar, porque ele era um paciente, expliquei toda a situação do paciente, como sempre fiz com todos os meus pacientes, né? Ela simplesmente olhou para mim e falou: Não, 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 aqui todos os profissionais aqui são capacitados para atender ele. Falei: Tranquilo, Foi sem problema. Não, não vou discutir, não vou brigar por conta disso. Só que assim,
Aí a cara que ela saiu de dentro da sala, assim, eu acho que aquilo é... Eu não vou esquecer jamais. Foi uma situação, assim, que foi bem... muito engraçada. E assim, Foi, e detalhe, entrei para dentro da sala de raio-x, o paciente me olhou, não tinha mais problema nenhum. foi uma Deixou colocar o experiência a mais, produto, né? fez. Exatamente, foi assim, uma coisa bem. Que, assim, quando eu entrei para dentro da sala, o paciente me viu, assim, e ele realmente era um paciente que, se ele ficasse sozinho com pessoas estranhas, ele não reagia muito bem, sabe? Quando você E quando entrou, ele ele sentiu me. segurança, né? Isso, exatamente. Quando eu entrei, que ele me viu, opa, agora tô com uma pessoa que eu conheço, que eu confio, que eu sei que não vai deixar me acontecer nada de ruim ou de estranho aqui, né? Foi exatamente o que aconteceu. Assim, uma situação que. Imagina. Uma história engraçada. Uma história complicada, mas ao mesmo tempo engraçada, né? É, assim, fora do contexto, nós aqui conversando, é uma situação extremamente engraçada, né? Mas eu imagino que para você, quando recebeu o não, não foi muito legal. Para ela, quando viu que E você tinha razão de estar é, solicitando o acompanhamento, hoje, também não foi legal. hoje olhando assim, relembrando essa história, é uma história engraçada. Mas assim, lá na hora, foi bem, assim, não diria constrangedor, mas foi uma situação assim bem chata, porque eu estava ali fazendo meu trabalho, como ela também estava fazendo o trabalho dela. Porém, se ela tivesse disputado, digamos assim, tivesse dado ouvidos ao que eu falei, aquela situação não teria acontecido, ela não teria passado um pouco de medo, porque assim, quando ela sai da sala correndo, visivelmente amedrontada, porque ele era um paciente que tinha basicamente 1,80 m de altura, então é uma pessoa, 1,80 m, 1,90 m, então assim, ele é uma pessoa grande, um homem, então assim, ela se sentiu muito amedrontada, foi uma situação que ela não precisaria ter passado, mas ao mesmo tempo acho que ela passando, acho que deu uma clareada na mente dela um pouco para a vida Aprendeu dela, mais. digamos assim, né? Rafa, a gente está chegando aqui no final, mas eu queria destacar mais um ponto que eu vi ali dentro das redes sociais, e eu vi, inclusive, quando estive na clínica, que me chamou muito a atenção, que é a questão pedagógica, né? Eu vejo que eles fazem as atividades. Eu lembro que tinha na tua sala vários desenhos, né? Tem um rapaz aí que era desenhista, não era? Era, né? Tem Eu lembrei disso aí. E eu vejo que eles fazem as atividades, pintura, tal. Como que é tratado isso aí, Rafa? Essa questão de essas atividades escolares, né? Que eles, se tem algum resultado para eles intelectual, como que é tratado isso aí? Na verdade, assim, a gente tem uma terapeuta ocupacional. Então, assim, ela trabalha diversas terapias com eles em grupos, né? Mas, assim, que nem você falou, a gente tem um paciente que ele ama desenhar, e ele desenha muito bem, por sinal. Aí a gente tem outros que gostam de escrever. Então, assim, a gente faz todo esse incentivo justamente para eles estarem fazendo algumas coisas que eles realmente gostam, digamos assim, né? Então, a gente tem esse incentiva bastante isso. E tem um resultado legal. Graças a Deus, no final tem um resultado legal, todo esse trabalho com eles. Que legal. E outra pergunta que eu queria fazer é sobre a questão de espiritualidade. Eu entendo que para você estar diante de 30 ou 60 pessoas, nunca vocês vão estar, porque normalmente estão separadas as duas casas, mas quando você está diante de 30 pessoas que têm um transtorno mental, que tem uma infinidade de problemas, você precisa estar com o teu emocional muito, muito bem preparado, né? E aí, como que vocês tratam essa questão espiritual? Não vou entrar no mérito de religiosidade. Eu vi que a casa recebe pastores, padres que fazem orações, que fazem dinâmicas com eles também, né, com o pessoal dali. Mas
O profissional, vocês, como que vocês lidam com essa questão espiritual? Como que é para vocês isso? Olha, na verdade, assim, dentro da instituição, muitas pessoas podem até, quando entrarem na página, vão se deparar com a imagem de Nossa Senhora. Mas isso, assim, é uma devoção pessoal nossa. Não diz respeito à instituição, porque muitas vezes as pessoas podem confundir, mas é uma instituição católica e eu sou de outra religião, então eu acho que não vai ser um bom ambiente para o meu familiar. E na verdade não existe isso. Assim, a gente recebe, nós temos a nossa devoção. Eu sou católico, minha esposa é católica, a gente tem a nossa devoção, mas assim, isso não se aplica como via de regra na instituição. A instituição ela é uma empresa independente, então assim, a gente recebe, que nem você falou, a gente recebe padres, a gente recebe grupos religiosos de evangélicos, que vão fazer ações sociais, vão fazer orações, e isso a gente deixa bem claro sempre que alguma instituição nova que não conhece o funcionamento algum grupo novo que não conhece o funcionamento da instituição, a gente deixa bem claro que assim a gente não obriga os pacientes a participarem, principalmente dessa parte religiosa. Então assim, eles participam se eles se sentirem à vontade, porque que nem eu falei, alguns podem gostar, outros não. Então, a gente não segue, enquanto instituição, a gente não segue uma religião específica, justamente para deixar os pacientes mais, voltando naquele ambiente familiar que a gente conversou lá no início. É justamente para eles não se sentirem obrigados a fazer alguma coisa que eles não gostam, ou receber uma oração, ou fazer uma oração de uma forma que eles não gostem, né? Então, a gente deixa bem a critério dos pacientes essa situação. Normalmente, todos eles gostam, todos eles participam de todas as atividades religiosas, mas, assim, isso é por desejo deles e não por obrigação da instituição, né? Eles têm autonomia, né? Isso, exatamente. E muitos das pessoas ali, muitos dos que estão, eles têm essa patologia, ele tem esse transtorno mental, mas tem alguns deles que, quando estão medicados, quando estão de acordo com o tratamento, eles têm dias extremamente normais, né? Não apresentam nenhum tipo de transtorno estando medicado. Eu tô certo ou tem ou não? Na verdade, a grande maioria dos nossos pacientes, e assim, a medicação, a parte de medicação, ela é toda administrada. A gente tem os horários, tem a prescrição Uhum. médica, e ali vem os horários, dosagem, tudo certinho. Então isso é uma coisa assim que a gente segue muito, 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 muito à risca. A gente procura não cometer basicamente deslize nenhum referente a essa questão da medicação, né? Porque isso não é só a medicação, o tratamento de um paciente com transtorno mental não é só a medicação, mas é a base do tratamento do paciente, né? E então assim, é, no dia a dia, a grande maioria dos nossos pacientes, eles são pacientes assim que muitos deles você vai sentar e vai conversar e não vai dizer que ele tem um transtorno mental, que ele tem um problema. São pessoas assim que, basicamente, a partir do momento que eles estão estáveis, é, eles são pessoas normais, conversam, brincam, dão risada, tem a sua autonomia, a sua liberdade do dia a dia. É bem bacana essa situação, assim, sabe? Legal, eu imagino que seja muito gratificante também trabalhar com isso aí, né? É um trabalho assim que eu não vou, a gente já mencionou, é uma empresa privada, não vou dizer que eu não tenho meu rendimento, não sai dali, mas assim, é um trabalho que hoje, a gente analisando, é, bom, vou voltar um pouco mais no tempo. Eu trabalho com isso desde 2008, 2009. Eu cuido de pessoas com transtorno mental. Então, eu já tenho 12, 13 anos que eu faço basicamente isso. Então, assim, é um trabalho que, se você olhar para trás, você vai se sentir. Não é falsa modéstia, mas
você vai ter um pouco de orgulho de tudo que você fez e tudo que todas as pessoas que você já cuidou. Então, assim, é gratificante você olhar para trás. Lógico, tem, como a gente falou, é uma empresa privada, eu tenho fins lucrativos, a gente visa lucro na empresa, mas assim, não é hoje, graças a Deus, não é só o valor monetário que vale. É muito gratificante você olhar para trás e ver pessoas assim que chegaram na nossa instituição em situação assim extrema mesmo, sabe, de descaso. E hoje você vê que aquela pessoa está super bem, está tranquila, está estável, está num ambiente que ela se sente bem. Isso é muito gratificante, muito mais gratificante do que propriamente o valor monetário, sabe? Mas assim, que nem eu falei, eu não posso dizer, é uma empresa privada e não visa lucro. A gente tem lucro, é lógico, eu tenho, graças a Deus, pago minhas contas com o dinheiro que vem de lá, mas é muito mais do que isso. É isso que eu quero que as pessoas entendam, que é muito mais do que somente o valor monetário que aquilo representa. Imagino que sim. Rafa, eu quero agradecer você de coração. Normalmente, nossas entrevistas, nosso bate-papo aqui dura em torno de 45 minutos, um pouquinho mais. Nós já estamos com um pouquinho mais de 1 hora e ainda teria um monte de coisa para te perguntar. Mas, assim, Fique à agradeço de vontade, eu coração. tô. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar. Mas aí, assim, eu agradeço de coração por você ter aberto as Beleza. portas da casa de apoio aí para dizer um pouco da rotina de vocês, do dia a dia de vocês. Agradeço aí a Renata, a Andréia, o Cristiano, né, por terem direto ou indiretamente participado com a gente aí também, né? E dizer assim para você que toda a tua equipe, vocês assim, estão de parabéns por esse trabalho que vocês prestam. É, porque você, mesmo que você fala que você tira a tua receita, que você tira tua vida dali, existem centenas de milhares, de milhões de pessoas que por dinheiro nenhum conseguiriam fazer isso que vocês fazem. Então, assim, é um trabalho que me dá orgulho poder dizer que eu já estive na clínica, me dá orgulho ver como que é o cotidiano de vocês, né? Eu agradeço de coração por vocês terem aceitado o convite. Foi um prazer enorme estar trabalhando aqui nesse dia. Para mim foi um dia dos melhores, assim, até o momento, porque é como eu falo, tem muitas coisas que o dinheiro não paga, né, Rafa? Então, o trabalho de vocês é um trabalho muito importante. Parabenizo você, parabenizo toda a equipe por isso. E gratidão aí. Se você quiser falar alguma coisa para o pessoal que continua assistindo, o pessoal não saiu não, hein? Todo mundo está online aí com a gente. Na verdade, assim, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando, espero poder voltar outras vezes para a gente poder falar de outros assuntos também, com um pouco mais de tempo. Sim. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço principalmente aos profissionais que trabalham com a gente, porque assim, a gente não é nada sozinho. Não adianta eu dizer, você pode ter a melhor ideia do mundo, o melhor projeto do mundo, só que sozinho, muitas vezes, você não, na grande maioria das vezes, você não vai conseguir realizar. Aquilo não vai funcionar sem você depender de outras pessoas. Então, assim, a, a gente é muito, muito grato a todos os profissionais que trabalham com a gente. E, é que não eu falei, na tua chamada da, da live de hoje, eu vi que você colocou ali que se a gente achasse que tinha problema, era para assistir hoje que é justamente isso, sabe? Que assim, muitas vezes as pessoas, nós mesmos no dia a dia, olhamos para um problema e achamos que aquilo é o fim do mundo. Poxa, eu tô cheio de problemas. Se você olhar um pouquinho para o lado, você vai ver que, cara, a gente não tem problemas. Muitas vezes, assim, tem muitas pessoas que reclamam muito e agem pouco para resolver o problema, né? Esse que é um grande problema de muitas pessoas. Então, assim, se você parar um pouco de olhar para o problema e começar a olhar um pouco para a solução do problema, as coisas com certeza, vão caminhar melhor. Porque, assim, como a gente convive no dia a dia
diversas pessoas que têm muitas limitações, que infelizmente não têm condições de gerir a vida delas no cotidiano sozinhas. Então, assim, você acaba percebendo com o passar do tempo que o problema dos outros é muitas vezes muito maior do que o nosso, né? Isso é uma coisa assim muito interessante de se refletir até no dia a dia da gente, né? Uhum. Então fica essa mensagem. Obrigado de coração. Foi um prazer estar falando com você aí. Eu espero que nós tenhamos aí outras oportunidades. Quando vocês virem a Foz, sabe que tem um lugar para vocês jantarem aqui. Comida oriental. Fique à vontade. Um abraço. Eu que agradeço. Aproveitar e Gilvão, pedir pro pessoal dar um likezinho pode lá falar. na nossa página da Casa de Apoio, né? O pessoal que puder acompanhar, a gente sempre posta todos os nossos trabalhos lá na página, principalmente no Facebook. Então, assim, o pessoal que Ótimo. tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, é só dar um pesquisar ali no Facebook, ali como Casa de Apoio Viver Bem, que vai encontrar nossa página lá. E assim, ali a gente posta basicamente todo o nosso trabalho que a gente exerce com os nossos pacientes e é uma coisa assim que todo mundo que entrar nessa página vai ver que a gente faz um trabalho com muito amor e muito carinho. A gente dá E eu muito vou valor deixar a o tudo link na que... descrição, vou deixar o link da página, do Facebook, do Instagram de vocês. O pessoal aí também pode seguir a gente aqui no Meu Querer Me Move. Nós estamos aí nas redes sociais. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Toda semana nós temos uma entrevista com alguma pessoa que tem que soma, com uma pessoa que tenha uma mensagem interessante para a gente. E no dia a dia também a gente tem outros assuntos aí super legais. Então, fica todo mundo convidado para seguir a página Casa de Apoio Viver Bem, tanto no Instagram como no Facebook você vai encontrar com a mesma descrição. Vou deixar o link também aqui embaixo. E o Meu Querer Me Move, que vai ser aí um prazer receber cada um de vocês. Beleza? Um abraço, Rafa. Um abraço, pessoal da Casa de Apoio Viver Bem. Fique com Deus. Valeu. Obrigado.